A escada do porão. Isso aconteceu em 2019. Eu estava na casa dos 20 anos, morando sozinho em uma casa alugada em um bairro tranquilo na periferia da cidade. Não era um lugar chique, apenas uma casa antiga de um andar com pisos rangentes, paredes finas e um pequeno quintal. Mas era barata e vinha com um porão que eu usava para guardar móveis e ferramentas extras e coisas assim. Eu me mudei naquela primavera e nos primeiros meses, nada de estranho aconteceu. A casa tinha suas peculiaridades. Alguns canos chacoalhavam quando você ligava o chuveiro, e havia aquele armário de cozinha que sempre abria sozinho, mas nada incomum para um lugar tão antigo. A única parte que eu não gostava era o porão. A porta ficava no corredor, ao lado do banheiro. Era pesada e emperrava um pouco quando você a abria, e o interruptor de luz do porão ficava, na verdade, no meio da escada, o que significava que você tinha que descer alguns degraus na escuridão total antes de poder alcançá-lo. A primeira vez que desci lá, honestamente me senti estranho. Não exatamente assustado, mas inquieto. A única lâmpada não fazia muito para iluminar os cantos, e todo o lugar cheirava a madeira velha. Mas eu não tinha nenhum motivo para ficar lá por muito tempo, então guardei minhas coisas, fechei a porta e não pensei muito nisso. Isso mudou por volta do final de outubro. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Sou um guarda de segurança do turno da noite. Geralmente chego em casa por volta das 3 horas da manhã. E eu estava indo para o banheiro antes de dormir quando ouvi algo. Parecia uma batida fraca. 3 batidas suaves. Veio de trás da porta do porão. Congelei no lugar. No início, pensei que talvez tivesse imaginado. Talvez fossem os canos ou a casa assentando. Mas enquanto eu estava lá parado, prendendo a respiração, ouvi novamente 3 batidas distintas. Recuei alguns passos e olhei para a porta. E então, eu esperei. Agora havia apenas silêncio. Eu lembro de sussurrar para mim mesmo. É só a casa. Mesmo que eu não acreditasse realmente. Eu não abri a porta. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei acordado pelas próximas 2 horas ouvindo. Eventualmente, adormeci com a TV ligada. Na manhã seguinte, verifiquei o porão. Abri a porta, desci as escadas e acendi a luz. Tudo estava exatamente do jeito que eu havia deixado. Nenhum sinal de alguém ter estado lá. Nenhuma pegada na poeira, nenhuma janela quebrada. Convenci a mim mesmo de que deveria ser a casa se movendo. Ou talvez um pequeno animal que entrou de alguma forma. Segui em frente. Mas algumas noites depois, aconteceu novamente. Desta vez, eu estava no banheiro escovando os dentes quando ouvi a batida. Não 3 batidas desta vez, apenas uma. Mas foi alta e próxima. Como se alguém tivesse usado os nós dos dedos com força contra a porta do porão. Abri a porta do banheiro e olhei. A porta do porão estava fechada. Nada se moveu. O corredor estava silencioso. Eu me aproximei e encostei meu ouvido na madeira. A princípio não ouvi nada, mas então, muito fraco, ouvi o que parecia ser respiração. Lenta, constante, como se alguém estivesse parado do outro lado esperando. Eu me afastei e fui para o meu quarto novamente, trancando a porta. Liguei para o meu senhorio. Eu disse a ele que algo estranho estava acontecendo no porão, que eu achava que alguém tinha talvez entrado na casa de alguma forma. Ele parecia cético, mas disse que viria verificar. Quando ele chegou de manhã, nós 2 descemos no porão juntos. Ele olhou ao redor, verificou as janelas, as paredes, até mesmo a fundação. Nada estava danificado ou quebrado. Nenhum sinal de arrombamento ou animais. Eu não disse nada. Eu não conseguia explicar o que estava ouvindo e não queria parecer louco. Na semana seguinte, as coisas ficaram calmas. Comecei a pensar que talvez eu estivesse apenas muito cansado ou imaginando coisas. Eu estava trabalhando demais, afinal. Mas então, uma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava sentado no meu sofá assistindo TV, quando ouvi a porta do porão ranger. Não uma batida ou um estrondo, mas um rangido como se estivesse abrindo lentamente. Sentei-me ereto e desliguei o volume. Eu podia ouvir. Um rangido lento e arrastado das dobradiças se movendo. Levantei-me e espreitei no corredor, e a porta do porão estava bem aberta.
Eu não a tinha aberto há mais de uma semana. Eu nem sequer a tinha tocado. Peguei uma lanterna e caminhei lentamente em direção a ela. Eu não tinha uma arma, mas não tinha escolha. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Fiquei no topo das escadas e apontei a luz para baixo. O porão estava totalmente escuro. A lâmpada não estava acesa. Desci alguns degraus e me estiquei todo para ligar o interruptor. Nada. Estava queimada. A lâmpada deve ter queimado. Foi então que ouvi passos subindo as escadas. Eles não estavam apressados. Eram lentos, mas eram 100% passos. Recuei. Minhas mãos tremiam. Bati a porta e segurei a maçaneta com força. Por um momento senti a pressão de algo do outro lado, como se estivesse apoiado na porta. Então parou. Eu tranquei a porta e chamei a polícia. Eu disse a eles que alguém estava no meu porão. Eles apareceram cerca de 10 minutos depois e 2 policiais revistaram a casa e desceram para o porão. Eu fiquei no quintal da frente esperando, e depois do que pareceu uma eternidade, eles voltaram. Eles disseram que não encontraram ninguém. Nenhum sinal de entrada forçada ou de alguém se escondendo. Nada estava sequer perturbado. Um deles até tentou rir, perguntando se eu tinha assistido a filmes de terror. Eu sabia o que tinha ouvido. Depois que eles saíram, eu não entrei novamente imediatamente. Eu apenas fiquei lá olhando para aquela casa. Finalmente, eu voltei para dentro, tranquei todas as portas e janelas e fiquei acordado até o sol nascer. Naquela manhã, comprei um cadeado e o instalei na porta do porão. Eu não me importava se era permitido ou não. Eu precisava. Pelo próximo mês, o porão ficou quieto. Nenhum som ou batida ou qualquer coisa. Eu quase me permiti relaxar. Então, uma noite, cheguei em casa do trabalho e notei que a porta do porão estava aberta. Não apenas destrancada. O cadeado estava no chão, quebrado. A porta em si estava ligeiramente entreaberta. Eu não tinha tocado naquela porta há semanas. Fiquei lá olhando para ela, e pela primeira vez, percebi algo. Toda vez que isso tinha acontecido, todo o ruído e toda a batida, sempre tinha acontecido à noite quando eu estava sozinho. Eu não desci. Eu não podia. Arrumei uma mala, saí da casa e fiquei na casa de um amigo por alguns dias. Quando voltei, eu literalmente preguei a porta do porão. Eu até encostei uma cadeira na porta. Eu não me importava se o senhorio ficaria bravo. Eu simplesmente não conseguia mais olhar para aquela porta. Algumas noites depois, por volta das 3 da manhã, eu estava deitado na cama quando ouvi um som que eu ainda não consigo explicar. Era uma voz. Não era alta. Não era nem alguém falando. Como o som mal audível de um murmúrio das cordas vocais de alguém. Vinha de algum lugar debaixo das tábuas do assoalho, diretamente debaixo da minha cama. Isso foi o limite. Liguei para a polícia novamente. Eles apareceram, fizeram sua busca e nada apareceu novamente. Então eu arrumei tudo, menos as coisas no porão, e fui embora. Eu nem esperei o contrato de aluguel terminar. Eu não sei o que estava naquele porão. Eu não quero saber. Tudo o que posso dizer é que às vezes, quando estou acordado à noite no meu novo apartamento, penso em tudo isso e me pergunto se eu tivesse esperado um pouco mais, o que teria subido aqueles degraus. Esse foi só o começo. Curte, se inscreve no canal e comenta o que você acha disso tudo. Fica por aqui, porque o próximo relato é ainda mais assustador e você não vai querer perder. O espelho amaldiçoado. Oi, meu nome é Júlia, tenho 17 anos e sou de Porto Alegre. O que eu vou contar aconteceu há pouco mais de um ano. Até hoje sinto arrepios ao falar disto. Para preservar a nossa identidade, estarei trocando os nomes e bairro. Pode parecer loucura, mas infelizmente isso aconteceu comigo de verdade. Moro com minha mãe no bairro Partenon, numa casa antiga que era da minha avó. Quando ela faleceu, minha mãe decidiu se mudar para lá, porque era mais perto do trabalho, e a casa já estava quitada. Eu nunca gostei muito do clima daquela casa. Tinha cheiro de coisa guardada e barulhos esquisitos à noite. Mas o pior veio mesmo depois de uma gentileza da vizinha. A vizinha da frente, Dona Odete, era uma senhora de uns 70 e poucos anos.
bem educada, mas tinha aquele jeito estranho. Falava sozinha, colocava potes de sal grosso na calçada e acendia vela preta no quintal. Minha mãe dizia que era coisa de crente esotérica, mas eu sempre achei ela sinistra. Um dia, ela veio até nossa casa com um presente. Era um espelho antigo, com moldura de madeira entalhada e o vidro meio escurecido nas bordas. Disse que pertencia à mãe dela e que queria me dar porque espelhos não devem ficar sozinhos. Achei bizarro, mas minha mãe, sempre muito educada, aceitou. Colocamos o espelho no meu quarto, em frente à cama, e foi aí que tudo começou a mudar. Na primeira noite com ele ali, tive um pesadelo horrível. Sonhei que alguém me observava do canto do quarto, mas quando virava, era o espelho que devolvia o olhar. Com uma versão distorcida de mim, sorrindo de um jeito doente. Acordei suando frio. A partir daquele dia, toda noite eu tinha pesadelos. E não era só isso. O espelho começou a embaçar sozinho, mesmo sem ter vapor. Eu limpava e ele voltava a sujar com marcas de dedos. Um dia, vi uma palavra escrita. Fica. Achei que era coisa da minha cabeça. Até que minha mãe viu também. E foi aí que começamos a perceber que havia algo errado de verdade com aquele espelho. Depois que a palavra fica apareceu no espelho, minha mãe começou a acreditar que não era só coisa da minha cabeça. No dia seguinte, tentamos tirar o espelho do quarto, mas ele estava preso, mesmo sem nenhum parafuso ou gancho. Era como se tivesse colado na parede por vontade própria. Minha mãe tentou puxar com força, e a moldura simplesmente rachou. Mas o espelho não caiu. Ele não se soltava. Naquela noite, eu acordei às 3h27 da manhã, com o som de alguém sussurrando meu nome. Júlia, Júlia. Era uma voz feminina, rouca, e vinha de dentro do quarto. Acendi o abajur tremendo. O espelho estava completamente embaçado, como se alguém tivesse respirado muito perto dele. E havia uma marca, uma mão impressa no vidro, mas era muito maior que a minha. No dia seguinte, chamei minha melhor amiga, a Letícia. Ela sempre foi muito curiosa com essas coisas sobrenaturais. Quando contei o que estava acontecendo, ela quis vir aqui ver de perto. Trouxe até um pêndulo de cristal e disse que daria para sentir se havia alguma energia pesada no espelho. Achei bobeira, mas deixei. Assim que ela entrou no meu quarto, empalideceu. Disse que o ar ali estava pesado. Passou o pêndulo diante do espelho e ele começou a girar loucamente, como se algo puxasse. Ela tentou rezar um Pai Nosso, mas parou no meio, chorando. Disse que viu um rosto refletido no espelho, atrás de mim. Mas quando olhei, não tinha nada. Só eu. Depois daquele dia, a Letícia nunca mais quis entrar no meu quarto. E a coisa começou a piorar. As luzes piscavam sempre que eu estava sozinha no quarto. A porta fechava sozinha. Comecei a ouvir batidas no espelho durante a madrugada. 3 batidas. Sempre 3. E uma noite, quando finalmente criei coragem para encarar o espelho de perto, vi meu reflexo piscar. Mas eu não tinha piscado. Corri pro quarto da minha mãe chorando e implorei pra gente tirar o espelho dali. Na manhã seguinte, chamamos um senhor que mexe com umbanda. Foi ele quem revelou que o espelho carregava uma presença antiga e que ele nunca deveria ter sido entregue a ninguém, muito menos a uma adolescente. Segundo ele, o espelho não era um objeto qualquer. Ele era um portal. O homem da umbanda se chamava Seu Jair. Quando entrou no meu quarto, parou na porta, respirou fundo e disse: "Ei, isso aqui não é só um espelho. É uma passagem. E tem coisa querendo sair." Ele acendeu um charuto. Espalhou um pó branco no chão e ficou murmurando coisas que eu não entendia. A fumaça começou a se mover sozinha, sendo sugada em direção ao espelho. Foi quando ele me pediu algo que me arrepiou inteira. "Júlia, olha pro seu reflexo. Mas não pisca. Se ela te imitar, saberemos que é só reflexo." Eu tremia dos pés à cabeça, mas fiz. Encarei meu reflexo. O rosto era o meu,
mas os olhos estavam vazios, escuros, fundos, como buracos. Fiquei ali, encarando, e então pisquei. Mas o reflexo não piscou de volta. Só sorriu. Gritei. Seu Jair avançou, jogou um líquido estranho no espelho e ele gritou. Não quebrou! Gritou. O som era como um choro de mulher misturado com vidro sendo riscado por unhas. Ele se afastou, ofegante, e disse que aquilo ali estava ligado à alma de uma mulher morta injustamente, que havia sido aprisionada ali por um tipo de feitiçaria antiga e que só podia ser libertada com um ritual muito perigoso. Minha mãe pediu a ele que fosse comigo para contar tudo a Dona Odete. Afinal, foi ela quem nos deu o espelho. Quando fomos até a casa dela, ninguém atendeu. A porta estava aberta. Entramos. A casa estava escura, fria, cheirando a mofo e vela. No centro da sala, havia um livro de capa preta e dentro, várias fotos minhas. Fotos que eu nunca tirei, todas com o espelho ao fundo. E no junto, as fotos, um bilhete com caligrafia tremida. Ela precisa de alguém vivo para entrar e de alguém morto para sair. Ficamos em choque. Naquela mesma noite, recebemos a notícia de que Dona Odete havia sido encontrada morta em casa. Provavelmente há dias. Mas como? Havíamos falado com ela 2 dias antes. O corpo estava apodrecido, como se o tempo dentro da casa tivesse passado mais rápido. Depois disso, o espelho trincou. Mas não quebrou. E algo saiu da trinca. Depois que o espelho trincou, as coisas mudaram. Para pior. Antes, tudo acontecia só no quarto. Agora era pela casa inteira. Portas batiam com força sem ninguém por perto. As luzes queimavam uma por uma. A TV ligava sozinha, sempre no mesmo canal fora do ar, com aquele chiado horrível. E eu comecei a ver ela. Era sempre pelo canto do olho. Uma mulher de vestido preto, cabelos longos caindo sobre o rosto, parada no fim do corredor ou sentada na poltrona da sala. Quando eu olhava direto, ela sumia, mas deixava o cheiro de terra molhada e flor murcha. Meu corpo começou a reagir. Acordava com hematomas nos braços, arranhões nas costas. Um dia, acordei com a palavra volta, escrita no espelho com algo que parecia sangue, mas sumiu antes que minha mãe pudesse ver. Letícia, minha amiga, não queria mais saber. Disse que o espelho era uma âncora espiritual e que enquanto ele existisse, a mulher ia continuar presa entre os mundos, tentando sair. O problema é que, segundo ela, se o espelho for destruído da maneira errada, quem estiver mais vulnerável pode acabar levando o espírito para dentro de si. E adivinha quem era essa pessoa? Exausta, com medo e desesperada, aceitei a ajuda de seu Jair. Ele disse que a única forma de selar o espelho era refazer o ritual de aprisionamento, mas exigia um sacrifício. Alguém precisava encarar o espírito diretamente e convidá-lo de volta para dentro do espelho. E essa pessoa teria que ser eu, porque ela tinha me escolhido. Naquela noite ele preparou tudo: velas pretas, círculo de sal, ervas queimando e o espelho no centro. Me posicionei na frente dele e chamei por ela. Disse: "Pode vir, eu deixo." O espelho começou a vibrar. As luzes piscaram. Um vento frio soprou de dentro do vidro, como se respirasse. E então, ela saiu. Não caminhou. Deslizou pelo chão até mim. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Ela parou diante de mim, ergueu o rosto. Pela primeira vez, vi seus olhos. 2 buracos escuros e vazios, cheios de raiva e dor. "Por que eu?" consegui perguntar. Ela sussurrou: "Porque você ainda pode me salvar." E entrou dentro de mim. Quando ela entrou em mim, foi como se o tempo tivesse parado. Senti um peso insuportável dentro do meu corpo, como se meu peito estivesse sendo preenchido com pedra e minha cabeça mergulhada em água gelada. Vi flashes de uma vida que não era minha. Uma mulher sendo acusada de bruxaria, acorrentada, espancada e, por fim, trancada em um quarto, diante de um espelho, onde morreu sozinha, olhando para si mesma até o último suspiro.
Ela se chamava Rosália. E jurou que voltaria. Naquele momento senti ódio, tristeza, uma dor que não era minha, mas queimava como se fosse. Gritei. E foi aí que seu Jair começou a rezar. Ele gritava para mim não deixar ela me dominar. Disse que eu era só o canal, não o destino. Mas ela não queria sair. Ela queria ficar. Comecei a rir, um riso que não era meu. A voz saiu da minha boca, mas não era minha. Grave, antiga, cheia de mágoa. Ninguém me salvou. Agora é a vez dela. As velas apagaram, uma a uma. O círculo de sal foi rompido. Meu corpo foi jogado contra a parede. E por um segundo, achei que ia morrer. Mas aí eu lembrei de algo que vi nos olhos dela. Ela só queria ser ouvida. Mesmo possuída, consegui dizer: eu sinto sua dor. E vou contar a sua história. Mas você precisa ir embora. Isso aqui não é mais o seu tempo. O espelho começou a vibrar. Trincas novas se abriram. E ela chorou. Pela primeira vez, senti compaixão naquele peso que me dominava. Ela soltou um último sussurro. Então fala por mim. E sumiu. A fumaça escura voltou para o espelho. Ele rachou inteiro. E em silêncio, se partiu em 7 pedaços exatos. Como se estivesse finalmente em paz. Seu Jair caiu de joelhos. Minha mãe me abraçou chorando. E eu só conseguia repetir uma frase. Ela só queria ser ouvida. Depois disso, quebramos em cacos, queimamos a moldura e jogamos as cinzas no Guaíba. Mudamos de casa, de bairro. Mas até hoje, às vezes, vejo meu reflexo. Demorar um segundo a mais para me acompanhar. Como se ainda tivesse alguém ali, vigiando. Cumpri minha promessa. Contei a história de Rosália. Mas às vezes, quando o espelho do banheiro embaça, uma palavra ainda aparece. Obrigada. É isso. Se curtiu essa história e quer continuar acompanhando esses relatos que mexem com a nossa cabeça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Deixa tua opinião nos comentários. Quero saber o que tu pensa disso tudo. Até o próximo relato.